Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Desenvolva Mulher, um espaço criado para nós mulheres empreendedoras, onde nós temos o objetivo de nos despertarmos como mulher, pois nós somos a alma do nosso negócio, não é verdade? Então, gente, pensando nisso, nós hoje preparamos aqui um bate-papo tão gostoso sobre autocuidado, autoconsciência. E hoje, gente, eu não estou sozinha, tá? Hoje eu estou aqui também com a embaixadora Carol, nutricionista. Não é isso, Carol? É isso aí, é um prazer estar aqui participando de mais um podcast com você. Gente, vai ser muito gostoso, tá? Tá aqui com a gente também a doutora Melissa Nalim, uma mulher incrível, maravilhosa, e vai trazer bastante informações pra gente. Nós precisamos de informações, não é isso, doutora? Olá, gente. Que prazer estar aqui com vocês. Que prazer participar desse projeto tão especial que é o Desenvolva Mulher, né? Eu falo assim, a gente tem que falar juntas, nós somos mais fortes e uma ajudando a outra e essa questão de autocuidado, de autoconsciência, não vê o cuidado com a gente como egoísmo, né? A gente tem que se cuidar para a gente poder cuidar do outro e vamos aproveitar esse mês de outubro para poder falar um monte de coisa legal. Aí. É isso aí, doutora. Mas antes da gente bater esse papo, gente, vamos falar das nossas apoiadoras. Porque nós estamos aqui porque tem mulheres também que apoiam esse bate-papo. Inclusive, uma delas é a doutora Melissa, que está aqui, tá? Ó, e patrocinem, tá, gente? Pode chegar mais. Vamos aí apoiar esse projeto maravilhoso. É isso aí. Vamos começar então pela Ótica Miranda, da minha amiga Dani. Inclusive, essa armação minha maravilhosa é de lá, tá, gente? E tem um atendimento maravilhoso, bem personalizado. Ali você vai encontrar assim, excelentes armações, qualidade na lente. Então, se você está precisando, é só buscar ali na Ótica Miranda, na Rua Buarque de Nazaré, número 207. É bem facinho de achar, bem no coração da cidade. E já que a gente está ali na cidade, ali no centro, vamos falar também da Fina Estampa, da minha amiga Dadá. É uma loja de lingerie, coisa que todas nós mulheres amamos. E ela tem, assim, excelente bom gosto e qualidade. Então, pode buscar ali a sua lingerie. E ela tá no novo endereço, tá, gente? Tá ali na rua Rotary, número 65, no centro e ali atrás ali do Correio. Então, tá bem fácil de encontrar também, pertinho da Ótica Miranda. Já dá para fazer as duas coisas. Mas vamos falar agora de algo muito necessário para nós mulheres. Emagrecimento, né? Estamos sempre precisando disso, né? De uma reeducação alimentar. Pois é, então eu quero indicar para vocês a doutora Melissa Nalim, né? Do Slim Concept. Você conhece? Fica bem assim, dentro ali do espaço gourmet, no finalzinho, uma clínica de emagrecimento assim, de excelentíssima qualidade. Pode procurar, porque vocês também não vão se arrepender. E falando do espaço gourmet, eu queria falar com vocês da Pizza Hut, da minha amiga Gleice e do meu amigo Maico, que tem uma pizza do mês, assim, maravilhosa, que eu amo, todo mês fico ali esperando para saber qual que é. E são pessoas, assim, que trabalham com excelência e qualidade, então espera a melhor pizza. Se você quer fazer uma resenha bem gostosa também, o espaço é maravilhoso para você vir com os amigos e pedir a sua pizza também em casa. Fica aí essa orientação, Pizza Hut. E eu queria falar um pouquinho agora também sobre a Irla Medeiros, que é especialista em cabelos naturais. Se você está passando pelo processo de transição capilar, se você está também no processo com cabelo natural e você está sem saber o que fazer, é só me procurar que eu sou especialista e vou poder te orientar e te entregar um serviço também de qualidade, onde você irá se encontrar. E, gente, meu salão fica na rua José de Assis Barbosa, número 1340, na SEAB. Doutora Melissa, conta um pouquinho pra gente, antes de falar da sua especialidade, conta um pouquinho pra gente quem é a Melissa Nalim. Nossa, gente, começamos bem, gente. Não esperava por essa, já ia estar achando que já ia... Não, já ia me pegar. Então, gente, meu nome é Melissa, para quem não me conhece, eu sou médica. Eu trabalho com terapia intensiva há mais de 20 anos, dentro de hospital, dentro de UTI, lidando com muitos pacientes graves, né? E após a pandemia, onde eu trabalhei muito, né? Eu fui linha de frente na pandemia, por trabalhar em UTI.
quando acabou a pandemia, eu me despertei. Eu falei assim, gente, eu quero começar lidar. Eu lidava muito com a doença, né? O paciente já doente. Eu quero começar a lidar com a prevenção. Eu não quero que as pessoas cheguem, como eu vi chegando na época da pandemia, né? Com as comorbidades, né? Os pacientes descompensados, que foram os pacientes que mais sofreram por falta de prevenção. Então, eu continuei com a terapia intensiva, eu gosto muito da terapia intensiva, mas após a pandemia, eu comecei a fazer endocrinologia, fiz uma pós-graduação, depois de 15 anos de formada, comecei uma coisa nova, e hoje também eu trabalho com a endocrinologia, basicamente na prevenção de doenças, do diabetes, do sobrepeso, da obesidade, e faço meu consultório nessa linha aí da endócrino. Esse despertar da consciência, né, doutora Melissa, é muito importante, é o que você falou, né? O entender que nós somos integrativos, que a prevenção, quando a gente se olha, a gente acaba que despertando em nós esse autocuidado, essa intenção, né? Ser intencional em ter uma vida com qualidade, em ter uma boa saúde. Eu acho que a pandemia, ela despertou isso muita gente, né? A gente viu todo mundo, né? Ninguém estava imune, mas a gente sabe, né? A gente foi provado pra gente na época da pandemia que quem tinha fatores de risco, né? Foram as pessoas que sofreram mais, né? Os diabéticos, os hipertensos, né? As pessoas que estavam acima do peso, as pessoas com deficiência de vitaminas, foram as pessoas que sofreram muito, né? Tiveram um maior impacto. Apesar, né, de ter afetado ninguém estava imune. E essa questão da prevenção, eu acho que depois da pandemia, acho que todo mundo, o mundo inteiro, globalmente falando, começou a se olhar com mais cuidado. Vamos nos tratar para não acontecer isso de novo, né? Para a gente não adoecer. Porque as pessoas, além da questão física, ficaram muito doentes da cabeça, da parte mental, né? Da depressão, da tristeza. Então, é igual você falou, é integrativo. É parte física, é parte mental, é parte espiritual, é tudo junto. A prevenção, ela vai além de exames, né? Ela é um estilo de vida que a gente precisa adotar, né? Exatamente. É uma mudança que começa, assim, nos pequenos hábitos, né? Nos pequenos hábitos. Carol, que é nutri, sabe? A questão da alimentação são as suas escolhas básicas do dia a dia. É escolher o que você vai comer, o carinho com a sua alimentação, com a alimentação do seu filho, da sua família. Começa aí. É coisa simples, não é grandes mudanças, não. São pequenas mudanças que geram impacto já na prevenção das doenças. E hoje a gente vê que muitas doenças estão associadas à má alimentação. Sim. Né? E os industrializados, os fast foods, né? Os embutidos entraram, assim, de cabeça dentro da alimentação do brasileiro. E hoje a gente vai vendo como que isso vem trazendo malefícios para a saúde. Então eu costumo sempre falar muito, né, com as minhas pacientes para descascar mais e desembalar menos, né? É uma forma simples da gente falar e muitas das vezes as pessoas chegam nos consultórios, acredito que no seu também, com uma má alimentação, tudo desregrado. E aí, quando a gente começa a ajustar uma coisa ou outra, como as coisas vão mudando. Pequenos ajustes, né? Que fazem grandes diferenças. Isso aí. Pequenas mudanças que fazem grandes diferenças. Verdade. E, doutora, a gente está nesse mês de outubro, né? Você está aí linda de rosa, né? Em homenagem ao mês de outubro. Mas muito além do rosa que você carrega muita informação para nós mulheres. Então hoje nós queremos assim, né, extrair um pouco desse seu conhecimento e ver o que um endócrino ele tem a ver, o que ele pode trazer para a gente de informação a respeito do câncer de mama. Ah, tá. É ótima pergunta, Irla, porque quando a gente fala em câncer de mama, acho que a maioria das pessoas pensa logo no ginecologista, né? Aquela pessoa que tem que ir, né? Geralmente é o gineco ou até o mastologista, que é o especialista em mama. Mas eu costumo falar que depois desses especialistas, né? Dessas especialidades que realmente são muito importantes para a prevenção, para o diagnóstico do câncer de mama, a endocrinologia ela entra aí porque o câncer de mama é uma doença que está intimamente associada com a questão hormonal e com o estilo de vida. Né? Com a questão de ganho de peso, de excesso de peso, com a questão de uma alimentação muito inflamatória, né? Com a questão do sedentarismo.
E a endócrina, ela trata isso, né? É o que eu trato no meu consultório. É mudança de estilo de vida, é gerenciamento desse peso, é controle hormonal. Então, tem muito a ver o câncer de mama com a endócrina, dessa parte mesmo. Os estudos epidemiológicos mostram que entre 30% e 40% desses casos de câncer de mama poderiam ser prevenidos com mudanças assim simples no estilo de vida. Exatamente. Já que a Carol começou a falar em dados, a gente tem, né, como o câncer de mama como o câncer mais prevalente no mundo entre as mulheres, né? No Brasil, essa estimativa também se confirma e é o câncer globalmente mais comum nas mulheres. E a gente tem uma estimativa do Ministério da Saúde para esse ano de 2025 no Brasil de mais de 73 mil novos casos de câncer de mama, só nesse ano. E em relação à idade, doutora, como que fica? Sim, a prevalência ainda é maior a partir dos 50 anos, né? Mulheres acima de 50 têm mais chance, porém, vem sendo observado um aumento do número de casos nas mulheres abaixo dos 50, ou seja, mulheres jovens. Mulheres né? jovens, Mulheres a partir jovens. de 30 anos. Conheço várias, né? Estão bem pertinho da gente aqui da cidade mesmo, Olha com só. menos de 40 anos e já na luta aí contra o câncer de mama. Diagnosticadas e em tratamento. Ou seja, Sim. isso é muito grave, né, gente? Isso é muito grave, porque o fator idade está relacionado com a questão hormonal, né? Não tem jeito, a gente vai envelhecendo, os riscos dessa doença e outras aparecem. Isso é inerente ao envelhecimento. Mas você pegar uma mulher de 30 anos já com câncer de mama, a gente tem que ficar alarmado com isso, né? Isso daí é uma coisa que preocupa. O câncer de mama, doutora, ele está relacionado ao quê? Tá. Então, a gente tem, assim, vários fatores de risco, né, para o câncer de mama. Eu costumo separar entre os fatores que a gente não consegue modificar e os fatores que a gente consegue, né? Entre os fatores que eu falo que a gente não modifica, a idade, à medida que envelhecemos, todas nós, mulheres, vamos ter aí uma chance maior. A partir dos 50, né, esse risco aumenta para todas. Outra questão também que não muda, né, a genética, a história familiar. Tem uma mãe com câncer de mama, tem uma irmã, não tem jeito, tem maior risco por conta dessa questão genética, também é uma coisa inerente daquela pessoa. E os hormônios também, né? A questão hormonal, se essa mulher teve filho ou não teve, amamentou, não amamentou. Você estava falando com a gente agora há pouco como que a amamentação, ela... protetora. A mulher que tem filho, amamente, né? Que tenha filhos, não deixe de amamentar. Ela vai proteger lá na frente contra câncer de mama. Então eu tô bem tranquila, que eu amamentei 6 meses exclusivamente. Olha a mais aí, a novinha Carol foi tá no até chão, um né? aninho. Carol, Eu gostaria que elas tivessem mamado mais tempo. Mas aí foi questão de eu voltar a trabalhar, a criança foi crescendo, aí a mais velha largou o peito com 10 meses e a mais nova com 1 ano. E você vê como a natureza é perfeita, né? O aleitamento é bom para a criança e protege a mãe contra o câncer de mama. Isso é a natureza, né? A perfeição da natureza. É a primeira alimentação né, do ser humano e é a mais completa. Mais completa e vai te proteger. Você amamentou isso aí, e lá vai proteger a gente que é mãe e vai proteger os nossos filhos. É a perfeição da natureza, né? Sim, Deus faz tudo perfeito. Tudo perfeito. E, continuando o que a Ayla perguntou, tem os fatores que são os fatores modificáveis. Quais são esses fatores de risco, né, que a gente consegue intervir, né? O sedentarismo, né? A pessoa que não pratica tem mais chance de desenvolver, então vamos nos mexer, meninas, vamos nos exercitar. Doutora, mas vamos falar um pouquinho, porque eu achei muito interessante essa parte de quando você falou da genética. Isso me chama muita atenção, porque eu estava te falando, né? Que no curso que eu fiz, o professor estava falando sobre teria como modificar. E você falou, você deve ter entendido errado. Não é assim, a questão não se modifica, né, a genética, mas tem como você... evitar que esses genes sejam, como é que eu vou dizer... ativados, né? Então, quando eu falo assim, cada um tem a sua carga genética, né? Existem alguns genes que estão relacionados ao câncer de mama, se eu não me engano, é o BRCA1, e o 2, esses estão intimamente ligados, esses 2 genes, e a mulher que tem esse gene, a pessoa que tem, ela vai ter mais risco. Mas, em compensação, por outro lado, se ela leva uma vida, né, bem regrada, se alimenta bem, está gerenciando o seu peso, tem esse cuidado, a chance dela desenvolver
mesmo com esses genes ali presentes, vai ser menor do que se a gente pegar uma mulher que não tem um teste genético assim que favorece o câncer de mama, não tem uma história importante, mas vive uma vida louca e desregrada. Então, essa mulher que não tem um componente genético, uma carga a favor do câncer de mama, se ela tem um estilo de vida ruim, ela tem até mais chance de ativar, né, de desenvolver o câncer de mama do que aquela que tem um risco genético, mas leva uma vida, né, uma vida saudável, tá se cuidando. Então, é isso daí, essa questão aí, né? Não é a genética que né, ela tá ali, ela é um fator de risco. Mas o que a gente pode modificar para evitar que esses genes sejam deflagrados, sejam estimulados, é o comportamento que a gente vai ter ao longo da vida. E isso é muito interessante, né? Como que todo o nosso, né, jeito de viver, a forma de pensar, a forma de viver mesmo, né? Vai dizer o quanto a gente vai viver, né, bem, né? É verdade. É a genética com a epigenética, né? A genética lutando com a epigenética, com o meio ambiente. É o que você tem dentro de você e o que a gente tem por fora, né? Como que a gente lida com ao redor da gente ali, né? O que não está dentro da nossa carga genética. Como é que eu lido com a minha alimentação? Como é que eu lido com meus sentimentos mesmo, né? Integrativo mesmo, o todo, né? Corpo, alma e espírito. Como que a gente consegue levar a vida mesmo, né? Quais as escolhas que a gente faz na nossa vida? Essa palavra é maravilhosa, escolhas. Quando a gente vem falar dessa questão da genética, eu olhando assim de fora, né? Eu vejo que, igual a gente falou, você falou de pessoas que fazem, às vezes, o teste genético. E a gente sabe que o teste genético não é um teste acessível a toda a população, né? Vamos falar de questão de valor do exame. Mas é uma coisa assim, que às vezes as pessoas que estão nos escutando lá em casa ficam assim, ai meu Deus, mas aí eu tinha que fazer esse teste, eu tenho que fazer esse teste. Fala um pouquinho mais sobre a importância de fazer ou não fazer, mesmo a pessoa que não faz, né? Eu acho que é importante a gente frisar essa questão do estilo de vida, de uma boa alimentação, de retirar, né, alimentos ruins, como os ultraprocessados, as frituras, alimentos, né, gordurosos, todos esses alimentos que vêm aí atrapalhar e fazer com que o estilo de vida da pessoa fique pior. O consumo de álcool, igual a gente estava conversando nos bastidores antes, né? Que está aí em alta, tem muita mulher consumindo hoje um percentual, né, de bebida alcoólica mais alto do que a gente via. Aos homens, isso, né? Aí, do que a gente via antigamente. E isso também entra como um dos fatores que pode levar, né, ao câncer de mama. E não só o câncer de mama, né? Hoje a gente fala mais do câncer de mama, mas a gente vê aí através dos estudos científicos que a má alimentação também pode provocar outros tipos. Isso aí, é fator de risco para outros tipos de câncer. Principalmente os do trato gastrointestinal. Intestino, reto, estômago. Né? Então, acho bem importante a gente falar sobre isso. Mesmo a mulher que não tem como fazer o teste genético, né? Mas ela já sabe que ela tem ali no histórico de vida, ou não tem, igual você falou antes, né? Que às vezes a mulher leva uma vida louca aí, não se alimenta bem, não faz atividade física, não come bem. Ela pode ter um risco até maior do que uma mulher que tem o gene ali, que ele fica adormecido porque ela se cuida, ela corre atrás. E quando a gente olha pra gente, né? A gente olha pra gente enquanto mulher e a gente se cuida, a gente tá cuidando do nosso corpo, né? E a alimentação, cuidado com o estilo de vida, cuidado com o emocional, né? Cuidar da gente de maneira integrativa, né? Essa questão do cuidado integrativo, ele é muito importante. Porque a gente começa a cuidar da gente de dentro para fora, né? Quando a gente se alimenta melhor e faz todo esse processo do estilo de vida melhor, atividade física, né? E cuida da gente, né? De um todo espiritual, mental e corporal, a gente consegue ter um estilo de vida melhor, uma qualidade de vida melhor, né? Isso aí, Carol. Você tem percebido nas suas clientes, assim, que as mulheres estão despertando mais essa consciência? Eu tenho percebido, e tenho percebido, assim, as mulheres acima dos 40 anos. Eu acho que era uma população que se subjugava muito, né? A mulher que tá naquela fase dos 40, que ela tá, né, com os filhos, criando os filhos, né? Ou terminando a criação dos filhos. Tem um casamento ali já com alguns anos de casamento, que tem que levar aquilo, né? Aquela mulher naquela fase que quer voltar a estudar ou que quer dar um rumo na vida, e ela tá se despertando pro autocuidado, que ela tá vendo que se ela não se cuidar, ela não aguenta,
né? Porque ela vem de uma carga muito, né? Muito pesada mesmo. Então, eu tenho notado as mulheres, principalmente a partir dos 40 anos, se cuidando mais. Tá? Querendo suplementação, querendo ver como é que estão as vitaminas, procurando sobre a questão hormonal, né? Pensando nessa questão do climatério, né? O climatério começa com 40. Às vezes a mulher, né, começa a sentir esses desconfortos da perimenopausa, da perimenopausa com 40 anos, ou seja, no auge da vida. Sim, né? E às vezes eu observo lá no salão, né? Atendendo mulheres. E por eu já estar começando a viver esse momento, eu percebo que muitas das vezes tem mulheres que ainda não têm essa consciência. Tem, de repente, uma irritabilidade. Ou, né, não sabe o que é. Não sabe o que é ainda. Né? E às vezes eu falo, porque eu falei assim, eu não tenho muito filtro, eu não ligo muito para falar sobre isso. Eu sou bem aberta para isso. E às vezes eu vejo que tem mulheres que ainda têm isso como tabu. Sim. E não aceita. Então, esse não aceitar acaba que atrasando. Né, Exatamente. Um tratamento, um acompanhamento, né? Um bem-estar, uma melhora mesmo. Não, concordo com você, mas como que a gente combate isso? É isso aqui que a gente está falando, né? É dando informação, né? A partir dos 40, a mulher tem que ficar atenta, porque às vezes ela vai entrar na menopausa lá com 50 e poucos, mas começa 10 anos antes, né? Que é essa fase de climatério, de perimenopausa, e muitas não têm essa noção. Mas eu acho que com a divulgação, com o conhecimento, com o Instagram, com a internet, isso já está ficando mais forte. A rede social, ela divulga mais. Muito. Eu fiz 40 esse ano. E eu já tenho sentido muita diferença no meu corpo. Muita diferença. Então, são coisas assim, eu falo assim, gente, como que o corpo da gente muda, né? E a gente já não se olha mais da mesma forma. E o corpo da gente também já não responde mais do mesmo jeito. Às vezes a gente quer fazer certas coisas e já não consegue mais. E às vezes a gente começa a sentir coisas e fica assim, gente, mas não é possível, já tô sentindo isso? Será que eu tô entrando na menopausa antes? Então é até interessante falar sobre isso. Outra coisa, que é uma dúvida minha, sabe? Eu menstruei muito nova. Eu tinha 10 anos. Menarca precoce. Exatamente. Então, na minha cabeça, eu acho, não pode ser que não aconteça, mas eu acho que eu tenho a tendência a fazer uma menopausa antes. Apesar de que, né? Tem muito esse mito, né? Menarca muito cedo, que... menopausa muito cedo, mas não tem isso não. Hoje já não tem a relação, né? Muita gente acha isso, mas não tem não. E qual seria, então, assim, a relação, assim, dessa entrada na menopausa, assim, é da mulher mesmo? É da mulher. O que a gente tem, né, pelos estudos, né, qual a idade média da mulher entrar na menopausa? Em torno de 50, 55 anos, né? Então, tem uma idade média aqui na literatura, né? Então, calculando por aí, 50, 55, vamos colocar uma média de 52 anos no Brasil, né? Não sei como é que tá o estudo atual. Mas se a média do Brasil é 52, no climatério ela vai entrar em torno de 10 anos antes. Então, com 42, ela já pode começar a sentir. Mas isso é muito individual, como você falou. Não dá para falar uma idade certa. Mas é em torno de 5 a 10 anos, pode começar a colocar com 10 anos antes daquele período que ela vai menstruar pela última vez, que ela já pode começar com esses sintomas, que é o climatério. E aí entra também o papel do endócrino, né? Pra gente poder verificar como que tá essa taxa hormonal para ver o que precisa ser feito, o que pode ser remediado. E eu acho que isso também vai entrar nesse processo aí de prevenção até do câncer de mama, né? Exatamente. Mas assim, até te falo, Carol, te dou essa informação, que é uma informação bem, bem verídica. Muitas vezes a mulher tá no climatério e tem hormônio normal. O que vai fazer a total diferença é os sintomas, né? Os fogachos, que são sintomas assim, e mesmo com os exames hormonais normais. Porque ela pode ter sintoma e fazer agora com 40 tudo normal, mas ela já tem um sintoma. O que vai fazer toda a diferença? O estilo de vida. É isso aí, é o estilo de vida mesmo. É a mudança do hábito, é aquele despertar ali, ó. Se eu tô começando a sentir isso, eu era assim assado, eu tenho que mudar. Entendeu? Vou no médico, mesmo que o médico fale que os hormônios estão normais, né? Vamos suplementar, vamos fazer atividade física, vou comer melhor. É o estilo de vida.
E o acompanhamento. É incrível como que faz diferença. Ano passado eu estava assim, num momento assim, muito desse autocuidado. E de repente eu me envolvi com vários projetos e eu meio que deixei um pouquinho de lado, sabe? Aquele pouquinho que você deixa. Mas o meu corpo, que diferença. Aí eu pude ver, falei, gente, que diferença realmente faz o autocuidado, né? Porque aí você deixa de tomar uma vitamina aqui, você deixa de fazer, hoje eu não faço exercício. Mas quando você vai ver, o seu corpo, ele realmente já não é mais o mesmo. Quando a gente é mais novo, a gente às vezes dá essa atropelada aí, tá tudo bem, e recupera rápido, Recupera rápido, né? Tem muita diferença, sim. É essa questão, a gente vai adiando, né? É isso que você falou, exercício físico hoje não. Eu falo com as minhas pacientes, você tem que ter um inegociável na sua vida. Tem que ser um inegociável, faça chuva, passa sol. Se você vai treinar, vai malhar 3 vezes por semana, se vira. A semana tem 7 dias. Você tem que arrumar 3 dias na semana pra ir. Se vira. É o seu inegociável. É o seu inegociável, é o seu tempo. É o seu tempo. É tirar do tempo. Hoje, a gente, às vezes, olha, né? A maioria das mulheres, e eu me incluo, né? A gente tem que se incluir nisso também, porque a gente vai vendo. A gente desempenha tantos papéis, né? Sim. A gente é mãe, a gente é profissional, a gente é esposa, a gente é filha, a gente tá no corre ali do dia a dia. Empresária, empreendedora. E a gente tá no corre ali do dia a dia. E tem que administrar a nossa rotina, a nossa agenda. E igual eu que tenho filhas pequenas, administrar a rotina delas. E às vezes a gente fala assim, gente, é tão difícil incluir. Então a gente tem que tirar esse tempo e não olhar para ele como algo, nossa, eu tô fazendo as coisas para mim, tô deixando os outros de lado. Porque muitas mulheres pensam assim, enquanto eu tô aqui na academia 1h30, eu podia estar lá em casa lavando uma roupa, arrumando uma coisa, ajeitando outra coisa. Mas e o tempo de qualidade para você depois ter condições de fazer o que você precisa fazer. E eu te falo, e se você adoecer, quem cuida de você? Exatamente. Eu falo muito dessa questão, isso com as pacientes. Você tá vindo se cuidar, porque você cuida de todo mundo e esquece de você. Então, geralmente é isso mesmo que a maioria das mulheres faz. Então tem que ter esse despertar para poder... Não é egoísmo. É virar a chavinha, né? Dar aquela de chave. Isso aí. E muitas vezes acontece nessa fase que a gente já começa a não sentir o nosso corpo como ele era antes. Menina, então, tem que ter exatamente. Esse despertar. É a hora do despertar. E com isso também vem as deficiências nutricionais. E elas também geram sinais e sintomas no corpo da gente. Muita coisa. Né? Faz a gente ficar mais apática, mais parada, né? Mais cansada. Mais triste. Então, precisa mesmo tá acompanhando tudo para deixar tem que estar tudo ajustado, tudo alinhado. Exatamente, ajustar o corpo da gente para ele nos ajudar. Senão a gente... acaba caindo, né? Com certeza. A questão hormonal, doutora, eu vejo assim, muitas mulheres com medo de fazer reposição. O que você tem assim, para nos dizer a respeito disso? Olha, teve um estudo que saiu em 2002, é um estudo WHI, é uma sigla em inglês, Women's Health Initiative. Esse estudo de 2002, ele foi péssimo para o mundo inteiro, porque ele só falou coisa ruim sobre a reposição hormonal. Ele teve vários vieses naquela época, então foi um caos, porque a partir daquela década de 2000 até 2010, ninguém fazia mais. Esse estudo foi uma catástrofe, porque ele tinha vários vieses nesse estudo que falavam que a reposição aumentava o risco de câncer de mama, aumentava o risco de trombose, de AVC. Assim, nenhum médico consciente naquela época tinha coragem de passar por conta desse estudo. Então, depois, a partir de 2010, alguns anos depois desse estudo, né, esse estudo foi revisado. Então, eles foram pegando os viés desse estudo. Por exemplo, eles usaram na reposição hormonal daquele estudo que eles fizeram um hormônio que não era um hormônio sintético, não era um hormônio natural. Eles fizeram numa mulher, numa faixa etária que não era faixa etária adequada. Ele pegou uma mulher que já estava doente, entendeu? Então ele foi corrigindo esses viés desse estudo. Depois foram saindo novos estudos que já estavam comprovando, não. Naquele estudo aconteceu isso, mas quando a gente faz com um hormônio bioidêntico, um hormônio natural, ele protege, em vez dele desenvolver o câncer. Então, quando a gente pega a mulher na janela de oportunidade certa, na idade certa, com aqueles sintomas ali, ele protege aquela mulher mais do que causa riscos. Então, mas todas as mulheres poderiam fazer ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Existem as contraindicações realmente, né, absolutas que
né? Se a mulher tiver uma história familiar muito forte, tiver alguma genética muito forte para o câncer de mama, aí é proscrito, a gente não faz para evitar. Mas hoje em dia, né, com a segurança, com acompanhamento, vendo caso a caso, como você falou, individualizado, é muito mais benéfico do que prejudicial. Porque como é que a mulher vai conviver? Você imagina, porque essa fase dura anos, a partir dela, da menopausa, se ela não fizer uma reposição, vai durar anos, até ficar mais velhinha. Imagina a mulher conviver com fogacho anos e anos da vida dela. Que coisa insuportável, né? Sim. Aquela mulher, né, com osteoporose, né, que é o que a menopausa causa, a falta de estrogênio, né? Então, com risco de fratura, com risco de... É um caos de tristeza, até a falta do hormônio causa isso tudo. Então, hoje em dia, olhando cada caso, cada caso individualizado, é muito mais benéfico do que a causa-malefício, né? Que o malefício seria o risco de câncer de mama. Mas tem realmente pacientes que não têm indicação, não é proscrito. Mas é individual. E essa suplementação, né? De estar fazendo ali com os hormônios, né, mais naturais possíveis, ela deve começar aproximadamente quando e ela vai até quando? Sim, muito boa essa pergunta, né? Existe o que eu falei, a janela de oportunidade. Então, quando a gente pega a mulher na janela de oportunidade, que é na fase certa, eu falo que o elixir da juventude. A mulher vai ficar muito bem. Então, qual seria essa fase? Sintomas. Quanto mais fortes os sintomas vasomotores, que são aqueles fogachos ali, na fase dos 40 anos, na fase do climatério, se ela não tiver contraindicação, a gente já pode fazer. Então, você pode fazer reposição sem estar na menopausa. Você pode pegar uma janela de oportunidade antes de você menopausar. Então, já vai te ajudar. Essa é a minha próxima pergunta. Já vai te ajudar quando você chegar lá. E se a mulher perde essa janela que é antes e já entra da menopausa, a gente deve fazer até 10 anos após a menopausa. Fora isso, quando passa muitos anos. Por exemplo, ela entrou na menopausa aos 50. Ela vai me procurar com 65. Doutora, eu quero fazer reposição porque eu não fiz e eu queria fazer. Aí já passou muitos anos. Então, tem uma janela de oportunidade. Antes da menopausa, que é essa janela do climatério, dependendo dos sintomas, e após, né, a data mesmo da menopausa, até 10 anos após. Mais ou menos isso, tá? Claro que cada caso é individualizado, mas em geral é isso. Essa é a janela de oportunidade boa. Então, uma média aí de tempo de reposição hormonal fica em torno de 10 anos. Mais ou menos isso, tá? 10, 15 anos. Mais ou menos fazendo isso. Reposição até poder parar. Até parar. Mais ou menos, dependendo da época que ela começar. Mas como a gente conversou aqui, cada caso é um caso, mas falando de forma genérica, né? É sempre a gente buscar essa janela, a palavra é essa, janela de oportunidade que vai beneficiar essa mulher. Pegar na fase certa. Nem muito antes, né? Sem ter sintoma, né? Eu quero fazer para poder ficar sarada, para poder ter hormônio, para poder, né? Porque o estrogênio, né, dá disposição, né? Ajuda também na libido, nessas coisas, na massa muscular, no ganho de massa. Não é isso, não é questão estética. E também não é depois daquela mulher que já passou muito tempo. Aí corre os riscos. Entendeu? É muito interessante, né? Como que a mulher, como que a mulher, gente, ela tem que realmente a todo tempo estar se olhando, né? Não pode, em momento algum, abrir mão dela. Não pode. Como que o negócio é complexo, né? É muito tudo é complexo pra mulher, gente. Tudo é complexo pra gente. Mas para quem é empreendedora, acho que a gente consegue administrar bem isso daí. A gente tem que ter aí essa criatividade, tem que ser esse jogo de cintura. Tem que ter esse jogo de cintura. É verdade. Mas o importante é a gente realmente despertar a consciência, né, doutora? Realmente trabalhar a nossa mentalidade antes, né? E outra coisa, gente, uma coisa simples que a gente ainda não falou, acho que para falar agora, o autoexame das mamas, tá? É uma coisa que a gente faz importante. Em casa. Ajuda na prevenção, né? 7 a 10 dias depois do primeiro dia do ciclo menstrual é a data certa, né? Você menstrua e após 7 a 10 dias, né, do início, você faz o autoexame todo mês. Então, é uma forma que você faz olhando no espelho ali e se você achar alguma coisinha,
você já liga o pisca-alerta. Então, não gasta nada, né? Só você ter o hábito de fazer o autoexame e é uma das formas de prevenção mais eficazes que existe, né? Claro que tem a mamografia, os exames de imagem, mas o autoexame tá ali. É a coisa você com você, né? Pois é. E eu fico pensando sobre isso também, com relação, você falou dos exames, né? Eu já faço desde 20 e poucos anos ultrassom da mama. Certo. E a mamografia já é prescrita a partir dos 40. Isso. Né? Mas hoje, com esse índice de casos em mulheres mais jovens, você não acha que poderia diminuir um pouco essa idade para começar o exame de mamografia? Ou você acha que ainda de imagem como a ultrassom de mama já seria suficiente? Eu, no meu caso, o meu ginecologista, que vinha me acompanhando desde a época das gestações, ele tem o hábito de mandar fazer a partir dos 35 anos. Isso. Eu, com 35 anos, fiz mamografia pela primeira vez. Existe uma... Como é que fala? Não é uma lei, né? Cada sociedade tem a sua data, o seu período para começar a fazer. Né? Mesmo porque isso gera custo, né? Se a gente for pegar a população, isso vai ter um custo ali no final. Mas varia, tá? A sociedade americana pede para a mulher fazer a partir de X idade, a sociedade europeia, tá? A OMS, tá? Então, aqui no Brasil é mais ou menos a partir dos 45, 50 anos. Mas já tem colegas, aí que entra o médico, né? A clientela dele, os pacientes dele, a partir dos 40. E se a mulher tiver uma história familiar muito forte, aí que eu tô te falando, da idade jovem, se ela teve uma mãe que teve um câncer de mama muito agressivo, uma irmã, aí essa mulher já é autorizada, o médico provavelmente vai pedir a partir dos 30, 20 anos. Mas não para todo mundo. Realmente não tem necessidade. Se eu faço meu autoexame, se eu faço meu ultrassom, não tem história nenhuma, nada importante, né? Familiar, nem mãe, nem tia, nem irmã, a partir dos 40, 45 tá direitinho. Tá? Não tem que antecipar, não há necessidade de antecipar. No meu caso não teve, mas era uma... é uma dúvida que tem por conta desse... É um hábito dele, né? Sim. Uma prática médica dele de pedir para todas as pacientes. Um pouquinho mais precoce, ok. Antes um pouco. Ok, não tem problema, mas assim, para todo mundo não tem necessidade, né? Doutora, fala para mim, esse diagnóstico precoce aí, ele é realmente a chave, assim, para cura, a chave, assim, ou depois, como que a mulher, de repente, ela poderia, assim, ter uma boa chance de recuperação? Diagnóstico precoce, com certeza. É o que vai salvar a vida. Então quanto mais cedo essa mulher... Por isso que eu falo muito da questão do autoexame. Porque a mulher, ela tem muito isso. Ela acha que nunca vai acontecer com ela, né? Sim, nossa. Nunca vai acontecer, a gente deixa pra depois. Sempre deixa pra depois. Esse ano deu pra fazer a mamografia. Faça ano que vem. E o ano vai passando e a mulher não tem tempo de se tocar, parar no espelho pra ver como é que estão as mamas. Mas o que vai salvar a vida é quanto mais cedo for diagnosticado. Com certeza o diagnóstico precoce. Eu acho que de tudo que a gente falar aqui, de tudo, né? A mulher sair daqui, nossos ouvintes, quem estiver assistindo, essa questão do diagnóstico precoce e da mudança de estilo de vida, a gente já fez uma grande coisa, sabe? Para as mulheres em geral. É isso que é o mais importante. É isso aí, doutora. Que delícia conversar com você. Muito bom. A gente vai falando, né? Vai falando. A gente vai falando, a gente vai conversando. A vontade é de ficar a noite toda aqui só papeando, né? Mas, olha só. Como doutora, né? Dentro aqui de tudo que a gente já falou. Né, para mulheres empreendedoras que você sabe, né? Que é uma vida corrida e que muitas das vezes a gente realmente tem esse hábito de não olhar pra gente. Você deve atender algumas empreendedoras. Fala até de mim, gente. Eu tô dentro do recurso. Eu tenho dificuldade de arrumar a minha hora de fazer minha mamografia. Já passou um ano assim, gente, tem que fazer uma mamografia que o ano vai acabar, não fiz. Gente, eu falo de mim também, eu me incluo nessa. A gente tem, ainda mais quando a gente cuida dos outros. A gente tende a não se cuidar, não se olhar, né? A questão, então, é sempre a gente realmente estar ali puxando a nossa orelha, né? Sim, exatamente. É a autoconsciência mesmo. Verdade.
O que você gostaria de deixar, então, assim, para nós mulheres, né, esse mês, no Outubro Rosa, o que você gostaria de falar, né, de deixar mais aqui como orientação? Às vezes eu e a Carol, a gente ainda não conseguiu chegar num ponto, assim, interessante que você entenda que é legal pra gente. O que você poderia estar trazendo a mais pra gente? Olha, eu acho assim, bate-papo muito, muito rico, né? A gente falou de tudo, falamos de reposição hormonal, falamos de alimentação, de prevenção, mas eu acho que o mais importante que eu queria deixar de mensagem para as mulheres, né, em geral, para quem estiver nos assistindo, é essa questão do autocuidado, é olhar para si, tá? Olhar para você como uma pessoa que tem gente que depende de você, né? Provavelmente nós somos sozinhas, né? Tem um filho, tem um marido, tem um negócio, tem uma família, tem um pai, uma mãe, né? E se a gente adoecer, quem vai cuidar da gente? Porque a mulher tem a mania de abraçar o mundo e nós somos grandes mulheres maravilhas, eu sei. Eu tenho essa consciência. E quando a gente começa a só olhar nos outros, para os outros, querer fazer pelos outros, e se a gente esquecer de fazer pra gente, isso vai ser a gente vai pagar esse preço, vai ser uma catástrofe lá na frente, né? Ou a gente vai adoecer, ou a gente vai ter um desequilíbrio de alguma forma, algum burnout, entendeu? Então, a principal mensagem nesse Outubro Rosa, né, em questão do que a gente está falando aqui, olhe para si, o autocuidado, prevenção. A prevenção é o que vai salvar a vida, o diagnóstico precoce é que vai salvar essa mulher de uma morte por um câncer de mama que é altamente evitável, tá? É um câncer muito comum, mas é super fácil de evitar, né? Se você fizer o diagnóstico precoce, tem uma facilidade para tratar, muitos medicamentos novos, né? Muita terapia nova. Então, a chance está aí. Então, se olhar, fazer o autoexame que não custa nada, 10 dias depois da menstruação, todo mês lá, se palpar, axila, olhar, entendeu? Mamilo, é importante olhar o mamilo, fazer esse autoexame, mamografia ou ultrassom anualmente, dependendo da sua idade, do que o seu médico indicar, né? Uma vez por mês, uma vez por ano, fazer seus exames de sangue, ver a questão de suplementação, de deficiência de vitamina, né? Que tem muito a ver com a alimentação, a Carol sabe muito bem disso, né? A gente realmente não se nutre bem nessa questão do dia a dia. Muitas vezes a gente prefere uma coisa rápida, que não é o mais saudável, né? Mas que ajuda na nossa vida pela facilidade. Então, ver a alimentação, se exercitar, né? É o inegociável. Você bota lá na sua agenda, faça chuva, faça sol, tem que mexer esse corpo aí X vezes por semana, que der pra você, né? E bola pra frente, vamos viver muito, viver com saúde, né? Vamos tocar esse barco, empreender, ter família, cuidar, viajar, né? Aprender. Ser saudável, né? Ser saudável. Saúde é tudo, né, gente? Você quer ter 1000 coisas, mas se você perder a saúde, você não tem nada, né? Não, eu quero envelhecer, mas eu quero envelhecer bem, né? Sim. Não, e a gente tem visto, eu tenho visto, assim, algumas, né? Às vezes estou ali, né, olhando o Instagram e tudo mais, aí eu vejo, assim, mulheres lá, 60 e poucos anos, 70 anos, uma mulher bem, com corpo bonito, assim, bem cuidado, fala aí, dessa forma... Vale a pena. Vale a pena. Mas tem um preço, né, doutor? Tem um preço. E é pra todo mundo, né? Se ela consegue, eu também posso conseguir. Exatamente. Mas tem um preço. Aí você falou, né? É um preço. A gente tem que escolher, na verdade, exatamente, né? Qual o valor que a gente vai pagar. É o tempo todo escolhendo. É o tempo todo escolhendo. E prevenir começa com escolhas simples, como a gente falou aqui. De tudo isso que a gente falou, né? É o básico bem feito. Se a gente começar do básico bem feito, a gente a gente já tá na frente de muita coisa, né? Já tá caminhando lá pra frente. Com certeza. Verdade. Doutora Melissa, que prazer, tá, ter esse bate-papo com você. Muito obrigada. Obrigada por esse espaço. Gente, aqui também fica a clínica da doutora Melissa. Isso aí, tá? gente. Precisando, né, doutora? Conhecer, podem vir, né? Então, meu agradecimento a você, ao Bruno, que abriram esse espaço aqui pra gente. É tão gostoso, né, esse bate-papo, né, poder trazer essa consciência para nós, mulheres. Então, o meu agradecimento de coração. Deus abençoe essa vida, abençoe ricamente a sua profissão, te dê muita sabedoria, que através das suas mãos muitas pessoas possam ser curadas, podem ser tratadas, né? Então, o meu agradecimento
E obrigado por essa Eu noite. que agradeço, Obrigado por gente. esse Eu só bate-papo. tenho a agradecer você, a Carol, esse bate-papo maravilhoso, esse projeto, assim, né, maravilhoso de vocês. E também que Deus abençoe. E estamos aí para outras conversas, tá? Já é Se a Deus nossa quiser. convidada, tá? Se Deus quiser. Carol, obrigada também. Carol, puxei. Vou puxar de vez em quando. Carol, uma das meninas vão estar Tá sempre aqui. certo? Tem que É um chamar prazer tá as aqui. embaixadoras para te ajudar. Tem que chamar. Exatamente. Eu falo que nós carregamos informações, então a gente não pode ficar quieto, Não pode. não é verdade? É isso aí. E a questão do Outubro Rosa, né? Não deixando de esquecer de falar que é sempre sobre autocuidado, prevenção e consciência. Né? Né? Resumiu perfeitamente. Resumindo o que tudo que a gente falou. aqui. Exatamente. Uma boa noite, mulheres, e compartilha. E é isso aí. Vamos de autocuidado sempre.